adequações necessárias na tubulação da residência até a caixa da calçada. Esgoto tratado é mais saúde e qualidade de vida. Mais informações em esgototratado.com.br. Ambiental Metrosul. Nossa natureza movimenta a vida. O rádio está presente em quase todos os lares brasileiros. As pesquisas mostram que a cada 10 pessoas, 7 ouvem rádio. No carro, no trabalho, no escritório, ou seja, em todo lugar, o rádio está presente. Com o avanço da tecnologia, o rádio foi o único meio de comunicação que não perdeu força. As pesquisas mostram que o rádio será sempre unânime. Valorize o rádio. Na Praia de Quintão, internet e fibra ótica tem nome: RochaNet. Internet com suporte 24 horas, super velocidade, estável e o melhor custo-benefício. A RochaNet tem um plano que cabe no seu orçamento. Ligue agora, 3680-1228 ou WhatsApp 994564535. RochaNet, a sua melhor conexão. Loja no centro de Quintão, Avenida Esparta 4310, Loja 3. 20h03. Começa agora na lata. Esporte no rádio sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui na Metropolitana. Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3. Boa noite a quem nos acompanha também via live do Facebook na Rádio Metropolitana RS. E também aquele alô para você que nos acompanha via YouTube, iniciando na lata de número 71, com meu companheiro de sempre, Diego Figueira. Boa noite, Diego. Boa noite, Moreno. Antes de mais nada, eu queria deixar duas coisinhas aqui, que são coisas já manjadas, já batidas, né? Mas que, mesmo assim, às vezes vale a pena a gente repetir. Uma delas não tem bobo no futebol. Exatamente. E a outra é a consequência dessa aí, a bola pune. Sem dúvida alguma, o Diego se referindo à semifinal do Mundial de Clubes da FIFA ocorrida esta tarde, em que o Flamengo acabou derrotado pelo Al Hilal, pelo placar de 3-2. Eu não digo que se despediu da competição, porque ainda tem a disputa do terceiro lugar, que vai ser disputado de maneira melancólica, né? E infelizmente aí para a torcida do Mengão, não vai ser dessa vez que o time sairá com o bicampeonato. Flamengo campeão em 81, né, Diego Figueira? Exatamente. Eu fiz questão de abrir com isso aí, né, com os ensinamentos do glorioso Muricy Ramalho, né, pelo seguinte, porque muito se falou e aí começaram a aparecer, hoje mesmo começaram a aparecer vídeos e tal do pessoal dizendo Real Madrid pode esperar e coisa e tal, que é totalmente contraproducente, né, e enfim, para chegar à final, todo mundo sabe, é óbvio, né? Tu tem que passar pela semifinal. E assim como foi esse paralelo que eu fiz, vale também, vamos voltar a lembrar do Brasil na Copa do Mundo, né? Que dava, já dentro do jogo, né? Dava a Croácia como vencida, mas não. E esse negócio de perder para si mesmo, isso é uma grande bobagem que se diz no mundo do futebol, né? Perdeu para o adversário que foi mais competente, foi lá, ganhou o jogo. Eu não vi nada disso do que o pessoal está sugerindo aí, né? De influência da arbitragem, coisa nenhuma. Os pênaltis foram pênaltis. E o Al Hilal tá merecidamente, né? Agora tá esperando. Talvez, já vamos dizer assim, talvez jogue com o Real Madrid. Vamos ver o que a única maneira do Flamengo enfrentar o Real Madrid
vai ser se o Real perder, né? O jogo semifinal que acontece amanhã à tarde. O que nunca aconteceu, né, Diego Figueiredo? Não, isso não aconteceu ainda. A gente ouvia há pouco, quando a gente saía lá do escritório da Ponto Multimídia, que 6 equipes brasileiras já ficaram pelo caminho no Mundial de Clubes da FIFA, que é disputado dessa maneira desde o ano de 2005, se não me engano, né? Sim. E o Internacional foi o primeiro deles, né? Em 2010, a perder para o Mazembe. Depois tivemos várias equipes sul-americanas que acabaram ficando pelo caminho. As que a gente mais lembra, o Atlético Mineiro, né? Que perdeu para o Raja Casablanca. Sim. O Palmeiras, o mais recente, perdeu para o Tigres do México numa semifinal. Mas também não dá para comparar, né, Diego? Porque o futebol, por exemplo, no México e no mundo árabe, ele se desenvolveu na questão do dinheiro, né? Temos muitas equipes com grandes jogadores lá, né? Não, por exemplo, assim, ó, se surpreendeu com o time do Al Hilal quem quis. Sim. Né? As informações estavam aí, o time é treinado pelo Ramon Dias, tem jogadores que disputaram agora a Copa do Mundo do Catar. Sim. Né? Tem jogadores argentinos, tem jogador brasileiro, jogadores da seleção saudita, né, que venceu a Argentina, é bom lembrar disso, né? Bateu a campeã mundial. Fez 2-1 de virada na Copa do Mundo, né? Né? Então, assim, se surpreendeu com o Al Hilal quem quis. Assim como, né, não é bom não dar o Al Ahly como galinha morta. Né? Com certeza. Quem foi ao Japão, né, 11 anos atrás, dá como um jogo mais difícil, um jogo muito mais nervoso. O primeiro jogo, foi o jogo, estou falando já dos jogos do Corinthians. Sim, né? O Corinthians contra o Al Ahly. Porque o peso, o favoritismo, né, tá no jogo semifinal, exato. né? E foi um jogo mais nervoso, porque aquele jogo era o seguinte: se perdeu aquele, não tem Chelsea, não tem nada. Exatamente. Não tem. É que nem o Flamengo. O Flamengo agora vai... Aí contra o europeu tu já joga sem aquele peso, né? Sim. Porque se tu perder é normal. Se tu ganha, faz história, né? Mas o fato é que a maior torcida do Brasil está em festa hoje. Torcida contra o Flamengo. Torcida arco-íris, como os flamenguistas gostam certamente, de dizer, que reúne todas as outras cores. Acredito eu que tenha torcido pelo Flamengo quem gostaria de ver o confronto com o Real Madrid. Certamente, né, seria muito mais assistido do que será contra o Al Hilal. Mas pela corneta, o pessoal... Vai um abraço aí, né, pro seu Djalma, pai do nosso amigo Djalma Júnior, que estava justamente torcendo por esse confronto e ficou frustrado. E são um programa depois do jogo. De domingo ou sábado, não sei bem quando vai ser a final, mas é um programa legal, né? Agora sim, para assistir Real Madrid e Al Hilal... Vai ter que secar o Real agora. Vai ter que secar, para ver se dá uma disputa de terceiro lugar, né? O Real até tá facilitando, né? O Real que foi sem Courtois, foi sem Benzema, foi sem... Quem mais que ficou? Acho que o zagueiro também, Varane, não sei se... o Varane não sei se... Mas eu acho que tem mais gente aí na... Mas o Vini Júnior e o Modric e o Kroos estão lá, então... o Rodrigo tá lá. Então eu acho que dá para ganhar, né? Vi muito gremista reclamando, né? Na nossa vez foi todo mundo, né? Nem gripe pegaram. Acontece, né? E o Real Madrid tem um grande treinador, Carlo Ancelotti, e briga aí por mais um título mundial. Já perdi as contas. O Real tem acho que 7. São muitos, né? 6 ou 7. E Champions são 13? 13, né? 13 Champions League. Não é pouca coisa. Mas fica o registro, então, né, do Mundial de Clubes da FIFA. O assunto do dia, a eliminação do Flamengo. 3-2, Aldassari fez 2 gols de pênalti. Ele que fez o gol da vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina na Copa do Mundo. O Vieto fez o terceiro gol, argentino. E os gols do Flamengo, ambos marcados pelo Pedro. Só para a gente encerrar de futebol internacional hoje, Diego. Vamos lá. Temos o início da Libertadores da América hoje, né? Com aquelas fases bem preliminares, né? Verdade. Aquela fase que os brasileiros nem participam. É a primeira fase, que é o Sport Huancayo, peruano, né? Peruano, contra o Nacional do Paraguai.
vice-campeão de uma edição de Libertadores, aquela do São Lourenço, né? Então, está aí iniciando a fase preliminar da Libertadores da América. Aqui no Brasil se chama erradamente de pré-Libertadores. Não, é fase preliminar, porque depois teremos a fase de grupos, aí sim entrando diversas equipes brasileiras. Mas, Diego Figueira, falamos já aí do assunto do dia, né? A gente não pode deixar de fora da pauta um assunto como esse, a derrota do Flamengo, porque entra para a história, né? Certamente, ano que vem, sempre ou quando o Flamengo, porventura, voltar ao Mundial, sempre vai se lembrar, né? Em 2023, o Flamengo caiu para o Al Hilal, né? A torcida do Botafogo deve estar faceira, todas, né, no Rio, mas a do Sim. Botafogo especialmente, porque hoje eles vão poder devolver aos flamenguistas aquele apelido do chororô, né? Porque tá uma choradeira, porque pênalti isso, pênalti especialmente aquilo. o técnico, né? O Vitor Pereira, né? Ele vem... Que ainda não disse exatamente o que veio no Brasil, né? Chegou o café, como diria o saudoso Ricardo Vidarte, né? Numa entonação diferente, que eu não vou fazer aqui, porque eu não quero deixar ninguém surdo. Mas o Ricardo Vidarte sempre dizia, chegou o café, quando chegava lá no programa dele, na Rádio Grenal, de manhã cedinho. E eu não vou mandar um abraço para o Ricardo Vidarte, porque eu não quero copiar aquele narrador do Sport TV que mandou um abraço para o Tarcísio, né? Sim. Saudoso Tarcísio. Fica a nossa homenagem. Fica a nossa homenagem ao Ricardo Vidarte e também ao Tarcísio, por que não? Mas, Diego Figueira, vamos falar um pouquinho da aldeia. Vamos lá. Tem gente que se ofende quando se usa esse termo, né? O que eu acho super natural, né? Falar aqui do nosso Campeonato Gaúcho. E aí a gente tem algumas coisas... Vamos sair um pouquinho do óbvio aqui, vamos falar um pouco mais das polêmicas, né? Vamos lá. A gente falou semana passada da questão do gramado. Sim. Né? Do piso sintético do Paço da Areia. Eduardo Torres esteve aqui com a gente, a quem mandamos um abraço. Participação espetacular, deu muita audiência e segue dando ainda no Facebook e no YouTube. E a gente destrinchou, né, o sintético do Paço da Areia. E eu já vou dizer aqui, quisera o Esporte Clube Novo Hamburgo ter um gramado sintético como o do São José. Aí que eu ia comentar. O Internacional foi a Novo Hamburgo, pegou o trem, né? O Internacional pegou o trem ali na Estação Mercado e foi e desceu lá na Estação FENAC lá e foi jogar contra o Novo Hamburgo. Empatou por 0-0, o terceiro empate colorado na competição. E o técnico Mano Menezes, né, experiente, né, conhece o terreno, foi pelo lado do gramado para justificar o resultado ruim do Internacional contra o Novo Hamburgo, que é candidatíssimo ao rebaixamento. Olha, tá fazendo força. E o Inter não conseguiu vencer esse time do Novo Hamburgo, né? Como diria aquele, o bom time do Novo Hamburgo não existe mais, né? Não existe mais. Aquilo foi em 2017. Mas dá para colocar só na conta do gramado essa atuação ruim do Inter contra o Novo Hamburgo? Não, gramado sempre vai ser desculpa para mim, porque por mais que... mas o time tal tá mais acostumado com o gramado. Tá, acostumado é uma coisa, né? Os caras treinam ali e tal. Mas não se pode dizer que não é o gramado que derrota o time, não é o gramado que impede um time de fazer gol, que é um gramado que dá um empate a um time mais fraco, né? O jogo, todo jogo, é uma coleção de circunstâncias, né? Do pessoal conseguir ou não, né, aproveitar as oportunidades que cria, né? O Internacional ainda está devendo nisso aí, né? Ainda está devendo. Se a gente for, apesar de ser o melhor ataque, né? Ainda é o melhor ataque. Ficou devendo, né? Ficou devendo no jogo do Estádio do Vale. O Internacional tem 3 empates no Campeonato Gaúcho. Empatou com o Juventude na estreia no Beira-Rio. Depois tem 2 empates fora de casa contra a Avenida e agora o Novo Hamburgo. Como o Diego falou, tem ali o melhor ataque da competição, com 10 gols, um a mais que o Grêmio.
que está faltando, na tua opinião, para o Internacional, Diego? O que a torcida do Inter reclama muito é da questão do centroavante. Isso já vinha desde o ano passado. O alemão ali resolveu alguns jogos, depois viveu uma seca ali de 7, 8 jogos. Marcou no final ali contra o Palmeiras na última rodada. Deixou uma impressão boa. Até porque a questão custo-benefício, um jogador que veio do Avaí, tinha jogado o Gauchão pelo Novo Hamburgo, salário baixo para a referência que é os clubes da Série A. Sim. Mas a gente sabe que falta, né? Veio o Brian Romero, que já se despediu do Inter, já foi jogar no México. Também não correspondeu, né? Um jogador que veio da Argentina não correspondeu. O Mikael chegou aqui acima do peso, não emagreceu e já foi dispensado também pelo Colorado, está lá no América Mineiro. Agora se fala no Borré, que é um jogador que está na Alemanha, mas que ganha muito dinheiro e é um jogador valorizado lá. Está no banco, mas já fez gol de título de Europa League. Está no Frankfurt, que é um time forte da Alemanha. Não é o primeiro nível europeu, mas está logo abaixo. É um jogador que deve ter mercado ainda na Europa e eu não acredito que as chances dele chegar ao Inter sejam grandes. Mas é o camisa 9, só o camisa 9 que está faltando no Internacional? De fato, o camisa 9 está faltando. Isso é uma verdade, né? O Internacional não tem no elenco nenhum jogador que possa cravar. Não, esse aqui é o nosso 9, né? Não tem nenhum, assim, Tanto que jogou alguns jogos sem o 9, né? Exatamente. E não tem nem o jogador da posição mesmo, o 9, aquele característico. Por exemplo, tinha há pouco tempo atrás teve aí o Guerreiro. Sim. Pode se questionar a qualidade do Guerreiro, pode se questionar Mas não dá para dizer que foi um erro trazer, né? Não. Se questionar a forma dele, né? Mas ele se machucou e tal, mas era esse cara aí, ele era um Fez 9. gols, né? Esse jogador o Internacional não tem hoje. Sim. Não tem hoje. E os jogadores de lado e os jogadores de trás que municiariam esse centroavante, né? Esse 9, também deixam um pouco a desejar. Claro, ainda estão se aclimatando, o Alan Patrick ainda não tá dando mostras do que ele pode fazer no time, né? Mas ainda não chegou. Pedro Henrique vem bem ali, né? Mas ainda não pela ponta, né? Mas não é o. Não é o 9. Longe de ser um centroavante, né? É um bom jogador. Mas aí eu te pergunto, alguns jogadores no Inter foram taxados como perdedores, como laranja podres do elenco. E o Inter se desfez desses jogadores. E aí eu posso te citar. Marcelo Lomba. Sim. Foi pro Palmeiras, já empilhou taças lá no Palmeiras. Pois é, não é o titular, mas jogou e quando foi exigido, jogou bem. Cuesta tá lá no Botafogo. Não era ele o problema também. Não tá fazendo muita falta. O Inter achou o Vitão, um bom zagueiro e tal. Patrick foi relativamente bem no São Paulo, teve um desgaste com o Rogério Ceni e agora está no Atlético Mineiro. Sim. É um homem de confiança lá do Cudê. Tem muita gente dizendo... E aí tem um outro último que eu vou te citar, que é o Edenilson. Sim. Que é o mais marcado, né? Ficou na paleta dele. Sim. E está lá no Atlético, o jogador que chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. E que indiscutivelmente era titular do Internacional. Ele saiu do Inter muito mais pelo clube, não querer mais aquela situação em rede social, do torcedor xingando, né? Foi bom para os dois, vamos dizer assim. Sim. Só que o Inter não repôs a qualidade, né, Diego? E aí é que tá. O Inter se desfez de muitos jogadores nesse início de temporada. O Brian Romero, como eu já citei, Sim. O Mikael, o Edenilson. E tá muito devagar, Diego, para contratar. Para mim, esses jogadores todos que saíram, eu acho que não dá para imputar a culpa em nenhum deles. Não eram eles os problemas. Tanto que todos eles saíram do Internacional e são titulares dos seus times, né? Eles têm esse status, né? Falando dos dois que estão no Atlético Mineiro, por exemplo, que era um time já pronto, Sim, né? Embora com grandes jogadores. Embora tenha ficado aquém do seu potencial
do Campeonato Brasileiro. Sim, foi um ano ruim para o Atlético. Teve um ano ruim, como outros times têm. O Internacional teve um ano acima do esperado. Sem dúvida. Né? Segundo semestre. Né? Mas foi acima do esperado. Sim, né? Fez um bom Campeonato Brasileiro. Então lá hoje o Edenilson e o Patrick como titulares. Sim. Né? O Cudê foram pedidos pelo técnico, né? O clube atendeu e eles estão lá. Então não passa por aí. O problema do Internacional eu acho que é muito mais administrativo, o que acaba refletindo no campo. Porque o culpado, para mim, o culpado é sempre o Cartola. O Cartola é que não dá condições, né, da comissão técnica ter quem ela gostaria, preferiria ter em campo dentro das possibilidades. Né? Então, para mim, é por aí. Eu acho que, claro, é muito cedo ainda. Tem 5 partidas oficiais no ano. O Internacional jogou alguns poucos amistosos. Então é cedo demais. Claro que o torcedor não interessa, mas o Internacional está invicto no campeonato, é um dos dois invictos. Não perdeu ainda. O outro é o Grêmio, tem o melhor ataque, tem uma defesa que, tomou 3 gols em 5 jogos, tá? Ah, mas é jogo de gauchão, não pode tomar 3 gols. Bom, de fato, a diferença de investimento, a diferença financeira aqui que se reflete na qualidade dos elencos, a diferença é assombrosa. Sim. Do Grêmio Internacional para os outros times. É o que a gente está vendo aí. Não está, por enquanto, refletido. Só quem está fazendo essa diferença valer, por enquanto, é o Grêmio. Mas aí é que tá. Eu acho que muito desse sentimento de crítica do torcedor colorado é pelo que está se vendo fazer do outro lado, né? Outro lado, porque se iniciou um ano com o Grêmio vindo da 2ª divisão, o time desmanchado. Se sabia que pouquíssimos atletas permaneceriam daquele time horrível que o Grêmio tinha na temporada anterior. E o Inter pronto, vamos dizer assim. O Inter acabou o Brasileirão ali, na 2ª colocação, tentou incomodar o Palmeiras. Mas nota uma coisa, desculpa te interromper, nota uma coisa, que assim, na posição que a gente está falando, na posição que a gente começou o debate aqui, que é de centroavante, que é de comandante do ataque... Sim. Mesmo que o Grêmio não tivesse trazido o Soares, Sim. o Grêmio já estava mais bem servido que o Internacional. Porque o Diego Souza, que Sim. não é centroavante, virou, é melhor, né? do que as peças que tem à disposição no Beira-Rio. Qualidade, né? Tem a qualidade para matar a jogada. Né? É isso aí. É o cara que sabe o caminho do gol, que nem era dele, né? Mas e aí o Grêmio entra atrasado, porque teve eleição, e aí a direção nova teve menos tempo, mas foi lá e empilhou jogadores, né? Contratou lateral direito, contratou lateral esquerdo, contratou zagueiro reserva, 2, 3 volantes, meia, atacante de lado, centroavante, que é só o Luizito Soares. E aí o Grêmio começa o campeonato bem, o Luizito fazendo mais de um gol por jogo, e é claro que isso aí faz a torcida colorada. E esse é o lado bom da rivalidade, que é tentar levantar, né? Que é aquela coisa de se mexe, né? Ô, presidente Barcelos, olha aí, o outro lado está se mexendo. A gente sabe que a dívida do Internacional é muito grande, que não tem dinheiro, assim como o Grêmio, né? Tá com o cofre raspado, só que o Grêmio teve uma ajuda ali e também foi inteligente de buscar jogadores sem contrato, que não precisava pagar, que é só pagar o salário, né? Mas vamos ver, né? Ainda tem alguns dias ainda aí, até a janela se fechar, para ver se o Internacional certamente está atrás aí de jogadores, porque jogar com uma Libertadores, com o time que está jogando o Gauchão, ainda é pouco, né? Mas as movimentações que a gente vê, por exemplo, são de posições que não são a principal carência. Por exemplo, tá o velho... Agora é um verbo da moda, né? Monitora. Sim. O Internacional monitora o Bruno Mendes. Bom, mas... Bruno Mendes não vai resolver. O zagueiro que teve aqui já. Não vai resolver. Vai ser reserva, né? Vai ser um zagueiro reserva. E o Inter que já tem um bom zagueiro reserva, que é o Rodrigo Moledo. Mas alguma novidade aí a direção vai ter que dar um jeito de trazer. Se fala em 5 reforços, né? Até nessa hora, a gente vê que até o calendário, né, para o Internacional favorece, porque começa
Sem não dúvida. se fala outra coisa. O clube até não fala em brasileiro nem tal. Fala Libertadores. Tem chance de ganhar Libertadores? Olha, se tá jogando, tem chance. Claro. Né? Mas aí a gente vai botar... mas como diria o outro, tu bota dinheiro no Inter? E é outra coisa, né? A gente olha até o Flamengo, que foi derrotado hoje, mas aqui sobra no campinho. Tem jogadores... Pô, tu vai jogar contra o Flamengo no Maracanã com o Pedro de centroavante... ou aqui no Beira-Rio, que seja, é difícil ele não guardar pelo menos um em cada jogo. Até voltando lembrei voltando ao jogo de hoje, esse resultado aí foi péssimo para o Internacional, né? Porque se o Internacional tinha alguma esperança no Coelho, deu, né? Acabou, né? O volante foi bem hoje. Subiu alguns milhões. Alguns milhões, né? Não é pouca coisa, milhões de dólares. Eu acho que a única esperança era talvez um empréstimo, né? Mas agora vai ser difícil, viu? Porque é capaz até do futebol europeu. De alguém vir buscar. É mais fácil alguém vir buscar os jogadores aqui do que... não. E o Grêmio que estava de olho no Michael, que só não veio. Também. Só não veio por causa do transfer ban, lá do Al Hilal, né? O Renato é muito amigo do Michael, porque foi o Renato quem colocou o Michael de titular no Flamengo. Sim. Mas também vai ser difícil, porque o que jogou hoje o baixinho vai ser difícil, correu muito hoje pela ponta ali, deu um sufoco no lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas. Olha, fiquei com pena uma hora ali do lateral. Eu vou dizer outra coisa também, é só o Flamengo para escalar o Ayrton Lucas de titular, mas tudo bem. Hoje foram os furos do time, os dois laterais, o Mateuzinho e Ayrton Lucas. E falando ainda de gauchão, a gente já falou do gramado do Novo Hamburgo, falou do Internacional para chegar no Grêmio. O Grêmio, dá para dizer já que eu não digo já classificado, porque até a pontuação para classificar tá bem legal ali, tá uma briga bonita ali em cima. Só para você ter uma ideia, do segundo colocado Internacional 9 ao 7º colocado Ipiranga são 2 pontos. Ipiranga tem 7. Tá? Internacional tem 9 hoje na zona de classificação. Caxias 8, que é o adversário do Inter amanhã no Beira-Rio, tem 8. O São José vem com 8 pontos. Perdeu uma baita chance o São José em casa com 2 jogadores a mais. Não conseguiu vencer o Brasil. O Avenida em quinto também com 8 pontos. O Brasil com 8 é o 6º colocado. Ainda temos ali na briga o Ipiranga com 7 e o Juventude com 6. São Luís com 5, por que não? Ainda na briga. E aí, Diego, aí a briga é feia. Novo Hamburgo 3, fora da zona de rebaixamento. E Esportivo e Aimoré com 1 ponto cada. Eu acho que... Assim, vamos começar falando de cima. Tu disseste que não dá para dizer que o Grêmio está classificado. Ainda não. Pois eu vou dizer que está classificado e vou dizer mais. Está classificado e é favorito. Pronto. Tá? Primeiro colocado. Tá bom. Está classificado? Não, é favorito até para... Já estou falando de título mesmo. Até porque ganhou 5 seguidos, né? E é um time que está ali, tá ajeitado. A maneira como... Claro, o Grêmio... Não é um futebol bonito ainda, não. Mas é efetivo, né? Está sendo eficiente. Está sendo eficiente. Quando tem dificuldade, aí o homem resolve, né? Aí é que tá, né? O homem resolve. Joga nele, né? Ele não vai jogar todas e ele não vai jogar todas, né? E quando jogar, nem sempre vai resolver. Nem sempre. Mas é assim. Mas a chance de resolver... exatamente. Né? O cara é um dos 3, né? Maiores artilheiros do mundo. Quinto. O quinto em atividade. É o quinto. É o Cristiano, o Messi, o Lewandowski. Tá. O Ibrahimovic, não. Ibrahimovic, que é o que ele está mais perto. E que vai passar, eu acho, porque o Ibrahimovic, embora seja um jogador longevo, ele já está mais perto do fim do que o Suárez. Mas então pode ser... É 30 gols, mais ou menos. Então o Luizito pode... Pouco menos. Não sei se para esse ano ainda.
Porque o Ibrahimovic também vai continuar marcando, né? Tem isso. Sim. Né? Então, mas são brigas boas, inclusive a briga do Messi com o Cristiano Ronaldo. Sim, muito boa, né? Muito boa. Enfim, então eu acho isso. Eu acho que o Grêmio já está classificado e acho que é favorito para título. Já estou falando assim. A gente tem um bolo que vai... Eu vou dar meu palpite aqui. De Caxias a Ipiranga, todos podem se classificar. Acho que bota o Juventude aí nessa. Eu não vou botar o Juventude, porque o Juventude... Eu vi alguns jogos, vi esse último jogo contra o Ipiranga, que o Juventude entregou. Foi bem prejudicado pela arbitragem. Mas assim, não jogou nada também. Sim. Falta, olha... Tomou a virada. Celso Juarez vai ter trabalho, já está tendo, né? Mas olha o trabalho... Isso se ele continuar a ter trabalho. Né? Tomara, né? Porque daqui a pouco os caras decidem que não. Mas eu vou te dizer, não é... O problema ali não é ele. O problema ali não é ele. E ele agora, a gente conhecendo, imagina a retranca que vai ser esse jogo no Jacone na quinta-feira contra o Grêmio. Nossa! Por tudo, né? O Grêmio é o líder, Sim. O Grêmio ganhou todas, o Grêmio tem um pistoleiro. O Rotti, um pontinho... É o tipo de jogo que o Rotti gosta. É um pontinho. Uma cera em casa. Sim, sim. Vai ser um jogo complicadíssimo pro Grêmio. E pode ser, né? Mas eu acho também já ir meio... é um jogo no qual o empate não deixaria de ser bom resultado pro Juventude. Sim. Né? Porque afinal vai estar tirando ponto do time que até agora tem 100%. Que os outros vão perder, a maioria. Os outros vão perder. Ele ainda está numa posição relativamente confortável. Ele não perdeu pro Internacional, né? O que já é um ponto a mais, né? Está numa posição por enquanto confortável em relação à zona de rebaixamento. Que tem que cuidar, porque é um campeonato muito curto e só de 12 equipes, né? Mas eu acho que o Juventude tem que olhar mais para a parte de baixo do que a de cima. Se garantir, né? Porque, olha só, o Juventude já tem esse jogo complicado com o Grêmio, tá? Na próxima rodada, na segunda-feira, ele vem aqui contra o São José e contra o temido gramado sintético. E é ruim. Então, é complicado. Se fizer 2 pontos nesses 2 jogos, é muito bom negócio para o Juventude. Porque eu acho que o campeonato do Ju, hoje, esse ano, é mais de não cair do que outra coisa. E os outros, bom, vamos começar de baixo para cima. Né? O Ipiranga é aquilo, né? Elenco entrosado e tal. O Eric, artilheiro do Gauchão do ano passado, agora voltou. Né? Um jogo importantíssimo contra o São José agora, o Ipiranga, né? Um jogo de 6 pontos. E o Ipiranga é um time diferente entre esses 12 que estão disputando o Campeonato Gaúcho, porque o Ipiranga é um time de calendário cheio o ano todo. Né? Consolidado já na Série C nacional, né? Exato. Como o Grêmio Internacional, como o Caxias, São José, né? O Brasil, que vai jogar a Série D. Ninguém gosta de jogar a Série D, mas é o que tem, né? Então... Não, Série C do brasileiro é outro patamar, né? É outro patamar. E o Brasil de Pelotas com o Rogério Zimmermann, o rei do 1-0. Rei do 1-0, o rei da cera, da retranca, do caicai, tudo isso falam dele. Mas uma coisa que... Aí é uma coisa que ele fala, né? Comigo não cai. E não vai cair. Não vai cair. Porque é feio jogar do jeito que o Brasil joga? Sim, certamente é. Mas ele tem noção da limitação do grupo dele, né? Nem a torcida do Brasil deve estar gostando. Mas eles vão gostar no final, quando acabar o campeonato e o time já tiver no calendário ainda, do Gauchão de 2024. Buscar uma classificação ali, né? Como o ano passado, que ninguém esperava nada. O Brasil foi lá e beliscou a classificação. Então... e dá para beliscar aqui, porque o Brasil está fazendo o seu dever de casa, como gostam de dizer, né? Sim. E está buscando resultado fora de casa, tanto que tem o quê? Uma derrota até agora? Uma derrota. Quantos gols o Brasil marcou no campeonato, Diego? 2 tentos.
Só tem 2 times piores que são justamente os times que estão ali brigando. Um deles é o Aimoré, que fez 1 gol e tomou 7, que é, assim, ó, qualificadíssimo para jogar a segunda divisão. O Aimoré é favorito. E o outro é o Noia, né? O Noia fez 1 gol e tomou 4. Mas o Brasil também só tomou 1, hein? Aí que tá. É difícil fazer gol. Marcelo Pitol velho, hein? Abraço pro Marcelo Pitol. Uma hora vamos trazer ele aqui, grande baita amigo. Goleiro, sabe quem são as melhores defesas do Campeonato Gaúcho? Grêmio e Brasil. Exatamente. O líder do campeonato e o Brasil. Tomou 1 inacreditável gol. Em 5 partidas. Né? Pô, isso aí é... E agora amanhã vem ao Estádio do Vale aí... E olha, a chance de um 0-0 aí, o pessoal que gosta de apostar... hein? Cravar um 0-0 aí, do Noia com o Brasil... Não, pro Brasil é ouro, né? Pô. Porque é o que a gente está dizendo, vai continuar tendo perdido só uma partida. E eu vou te dizer assim, ó, pro Novo Hamburgo não é ruim também. Em casa, tá, mas... O Brasil está um nível acima do Novo Hamburgo. Sim, não é, o campeonato do Novo Hamburgo não é com o Brasil. E o seguinte, a régua está baixíssima lá embaixo. O Novo Hamburgo tem que continuar onde ele está. Na frente do Esportivo e do Aimoré. E é isso. Ele tem 3 pontinhos, ele faz mais 1, ele vai a 4. Enquanto o glorioso Esportivo, que tem só 1 ponto... Que subiu, né? O Esportivo é um dos times que subiu. Ele vai jogar com o São Luís em Ijuí. A chance de perder é muito grande. Então, um empatezinho no Novo Hamburgo já livra 3 do Esportivo. Não tem vitória, assim como o Aimoré. Mas já é uma... Olha, nessa situação ali de baixo, sim, eu não duvido que escape com 6 pontos, Diego. Não duvido que 6 pontos 6 escape. 6 pontos é muito pouco, né? É pouco, né? Mas olha, pouco. Eu não sei se o Aimoré e o Esportivo chegam a 6. Eu não sei se chegam a 6. É difícil, né? É difícil. Mas eu quero falar uma coisa assim, vendo aqui, né, a tabela e a classificação, né, deixa eu dar uma olhadinha aqui para me lembrar aqui direitinho, que foi o jogo que eu vi. Um time que para mim é surpreendente, né? Para mim é a surpresa do campeonato, boa surpresa, é o time do Avenida, né? Sem dúvida. Time recém-promovido. Ninguém esperava nada do Avenida. Recém-promovido, né? Jogou de igual para igual com o Internacional, né? Deu trabalho. Saiu vencendo. Né? Podia ter ganho a partida. Podia. Né? Depois engatou uma vitória em cima do Ipiranga, que também não é... que é difícil. Perdeu, ao meu ver, injustamente para o Juventude. Sim. Podia estar em melhor situação, né? Boa Avenida é um time, é uma grata surpresa, assim, é um time para a gente ficar de olho, né? É um time também que é difícil fazer gol, só tomou 2. É difícil fazer também, né? Fez 3, tomou 2. Mas é um time para ficar de olho aí, né? Olha, já te digo que não cai, com 8 pontos. Não cai. E olha só, nós estamos indo para a 6ª rodada e a gente já pode praticamente cravar aqui que quem tem 8 já se escapou, viu? Porque a tendência é que Esportivo e Aimoré, que em 5 jogos fizeram apenas 1 ponto, vamos ver, mais um jogo. Não, para começar, vamos analisar então, vamos abrir aqui a próxima rodada, tá? A próxima rodada começa amanhã no Estádio do Vale, 19 horas. A gente já demos um pitaco aqui sobre esse jogo. Já, 0-0. É o bolão do Nalata. Bolão, vamos fazer um bolão aqui. Novo Hamburgo e Brasil 0-0 também. 0-0. Isso aí nós concordamos, cravamos. Um pouquinho depois, às 20 horas, São Luís e Esportivo. Aí eu vou de São Luís. São Luís em casa, Esportivo vem mal na competição. 21h30, Internacional e Caxias. Mais um empatezinho, será? Acho que o Internacional leva 1-0. Bem choradinho. Chorado. Choradinho.
Ganha do Caxias. Eu vou ficar no empate. Vai ser 1-1 esse jogo aí. Aí a batata do Mano vai assar. E vou te dizer mais 1-1 com o Caxias abrindo o placar. Olha aí. Aquele empate busca aos 42 do segundo. Empate heróico. Chuta 53 bolas na trave do adversário. O que temos amanhã ainda? Amanhã acabou. Aí passa para quinta-feira. 3 jogos quarta, 3 jogos quinta. 3 jogos, 2 deles no mesmo horário. Ipiranga e São José, jogão. Os 2 representantes gaúchos na Série C. É, um jogo bastante interessante, hein? Lá no Colosso. 1-1, isso aí. Tá de bom tamanho. Acho que os 2 assinam contigo, hein? Não, acho que o Ipiranga não. Ipiranga não? Não. Porque ele tá atrás, né? Ele quer entrar no G4, né? Mas acho que não vai rolar. São José tá um time muito bem defensivamente. O Tylon, né? Tá jogando aquele guri. Eu acho que um empatezinho. E como o nosso colega e amigo Eduardo está ouvindo, né? Tem o Tylon e tem o Fábio Ramp, né? Que se tu perguntar para o Eduardo, ele vai dizer que é o melhor goleiro do mundo, não do Brasil. Goleiraço, né? Não, é um bom goleiro, sem dúvida. A Larissa está perguntando aqui um bolão de primeiro, segundo e terceiro lugar. No campeonato? Bom, campeão tu já deste, né? Quem tu chutaria aí? Seriam semifinalistas, né? Os 4, né? Vamos botar os 4. Eu acho que... Então tá, vamos aqui, ó. O campeão é o Grêmio. Acho que o Grêmio é campeão. Acho que talvez faça a final com o Internacional, só para variar um pouco. Que não foi ano passado, né? Tá, então vou dizer assim, ó. Vou dizer os 2 finais, senão vão me chamar de gremista e eu não quero. Final Grêmio Internacional, tá? Depois, campeão do interior. Eles vão ganhar de quem na semifinal? Vou te dar aqui o campeão do interior, o Avenida. A Avenida vai para a semifinal. Isso. 4º lugar, provavelmente. Frente São ao Grêmio. José. E São José em terceiro. É isso. Aliás, o Avenida em terceiro. Avenida em terceiro, São José conta como interior. Eu aposto que, além de Grêmio e Internacional, vão passar a segunda fase São José e o Caxias. Olhando a tabela dos 2 aqui, São José e Caxias. Acredito numa semifinal Grêmio, Caxias, Internacional e São José. E aí o Grêmio indo para a final com São José. Seria algo histórico, né? E aí acredito que o Grêmio fica com a taça, São José vice, Caxias campeão no interior, Internacional terceiro colocado. Pode ser. Tem uma coisa que vai contra o teu prognóstico, né? Que não é nem o Grêmio, nem o Internacional, é o Caxias. O Caxias, na hora de ir, na hora H, não, agora vamos, ele nunca vai. Pois é, né? Mas eu tô apostando muito no São José esse ano, porque jogos fora de casa o time vem se portando até melhor do que em casa. Parte da imprensa, seu Maurício Saraiva, um abraço, diz que é porque nem o São José gosta de jogar naquele campo. Discordo, acho que o São José teve jogos contra adversários mais complicados no Paço, como Caxias, Grêmio e Brasil. Uhum. E aí fora de casa ele enfrentou adversários um nível um pouco mais baixo, como o Aimoré e o Esportivo. Mas vamos ver, né? Agora São José enfrenta o Ipiranga, fora de casa, um bom teste para o Zeca e mostrar que vem forte mesmo. Que tem bala na agulha. Para entrar nesse G4, que o trabalho é bem feito lá, a gente conhece de perto, e muitos anos bate na trave, e eu acho que está na hora do Zeca entrar nesses 4 aí. Continuando com a rodada, nos Eucaliptos, às 19 horas, Avenida e Aimoré. Pode ser o prego que falta no caixão da Aimoré? Olha, o Aimoré trocou de treinador, agora o Pingo assumiu, né? Um bom técnico. O Tony Alves está na live. Como é que o Flamengo foi perder para esse Al Bilal aí? Olha.
Pensei que o Flamengo tinha um Bilal maior. Só esse comentário de Tony Alves, viu, Diego Figueira? Tu concorda com ele? Não, Prefere? não concordo. Eu acho que é... A bolinha pequena eu mesmo. acho que é daquele tamanhozinho ali. É daquele tamanho Eu mesmo. acho que é muito... fala muito, como diz o outro. Chega muito, na hora... Chega na hora, não... Não tem... O Flamengo vem com uma aura de imbrochável aí, e a gente já viu que... Olha, os imbrocháveis ultimamente não têm vencido, hein? Então é isso. Eu não quero falar de outra coisa que não futebol aqui, eu estou falando de futebol. Mas quem diz que é imbrochável ultimamente... não fazer muita propaganda, né? E sobrou um jogo ali, então. E temos o jogaço da rodada, o clássico, né? Juventude e Grêmio. Juventude e Grêmio é clássico, Diego Figueira? Olha... Assim, valendo também Internacional e Juventude é clássico? É sempre uma pergunta que se faz, né? Eu gosto de usar mais o termo para os times que se enfrentam com... De nível... ou com mais... Mesma grandeza. Ou com maior regularidade também, assim. Acho que o clássico ali é o Caju, como é o Brapel, né? E como tem o clássico da Polenta também. Eu te pergunto porque vai muito do que cada um considera o clássico, né? Eu imaginei que a tua resposta fosse essa. Por exemplo, no Rio de Janeiro, qualquer confronto entre os quatro é clássico, né? Um mais, um menos. Sim. Né? Sim. São Paulo também. Os quatro de São Paulo também, né? Agora, tem outra coisa para ser clássico, né? Se a gente pegar o Scout, a gente vai ver que pende mais para um lado né? que para o Muita outro, diferença. Né? Então... Eu acho que se questiona mais o Internacional contra o Juventude por eles terem se enfrentado em competições nacionais, inclusive. Sim. Né? E o Juventude até se impondo. Isso. E aí que tem um grupo ali do Bolão. Um abraço para o Erlei Rossoni e o pessoal do Bolão. O pessoal alguém soltou no grupo: marquei vitória do Internacional e não vi que era contra o Novo Hamburgo, que é a toca deles. Uma gremista mandou. Uma gremista mandou ali. E aí um colorado rebateu com o scout, com a estatística. Sim. Mostrando que o Novo Hamburgo ganhou. O Inter ganhou 70, o Novo Hamburgo ganhou 20. Sim. E aí alguém do grupo, que eu não vou citar o nome, mas ele é radialista, tem programas terças, ele contra-golpeou perguntando: tá, mas quantos valiam taça? E aí deu um chabu no grupo, porque criou essa discussão. Tá, ganhou 70, mas o que valia o troféu deu nóia. E aí eu acho que muito se vale essa questão do Juventude com o Inter por isso, né? É que nem o 7-1 da Alemanha, vamos dizer assim. Tá, o Brasil pode ganhar 80 vezes da Alemanha, mas devolver o 7-1... né? Vai ter que ser uma Copa na Alemanha, numa semifinal, e o Brasil ganhar de goleada, né? Para pelo menos remediar um pouco, né? Então acho que por isso ficou esse lance do Juvenal, né? O clássico Juventude Internacional. Mas deixamos então por um grande jogo, Juventude e Grêmio do nosso Campeonato Gaúcho. 7h30 no Jacone, quinta-feira, né? Vai ser um jogo pegado. Ou o Grêmio abre o placar no início, ou vai ter bastante dificuldade, né? Porque o ferrolho do Roth vem aí. E o legal do Roth é que agora ele deu uma parada, né, Diego? Acho que ele ficou uns bons anos aí sem treinar ninguém, né? Não, eu tô olhando aqui a tabela do Juventude, olha... E aí, só para enquanto tu olha a tabela... Depois eu vou falar o Roth voltou num clima mais alto astral, assim, mais levando na boa. Perguntaram para ele, né? Juventude... E aí ele... mas... Vocês não sabem que eu sou retranqueiro? Quando foram perguntar para ele. E aí, meu time não gosta de atacar, sou retranqueiro. Então ele meio que assumiu essa peixe, assim, né? Que é melhor levar na brincadeira. Fica mais fácil para ele, para todo mundo, brigando, né? Porque, ele não é um técnico ofensivo, o Roth nunca foi. O Roth já tem uma Libertadores no currículo. Sim. Não tem que estar dando explicação, né? Exatamente. É um treinador histórico aí do futebol brasileiro, não só gaúcho. E está aí retomando sua carreira de treinador, depois de muitos anos fora do cenário. E a gente deseja sorte ao Celso Roth, né? Que tem uma empreitada difícil,
que é uma Série B de Brasileiro com Juventude. E a Série B esse ano bem reforçada, né? Porque aqueles gigantes, Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Bahia, não estão mais lá, ou seja, deixou ainda mais parelha a competição. Sim. Diferente do ano passado, a gente não pode cravar ninguém que vai subir. Não tem nenhum favoritaço, assim. Olha, tem uns times que costumam chegar mais ali. O Sport, por exemplo. O Ceará que caiu. Se tiver que destacar, pois é, 2 times. Vamos destacar, eu destacaria exatamente esses aí. O Ceará e o Sport. Uma porque, como tu falaste, o Ceará recém-caído vai querer voltar, pegou o gostinho da Série A e não vai querer largar. E o Fortaleza em mais uma competição internacional. Exatamente. Né? E é um time que leva a torcida ao estádio, assim como o Sport. Sim, né? Sem dúvida. E tem outros times ali complicadíssimos. Ali, o Avaí também, que até ontem estava, né, na Série A, Atlético Goianiense. Massacrou o Figueirense no final de semana, o Avaí 4-0 no clássico lá da Santa Catarina. Tem o Criciúma, sempre ali enchendo o saco. O Vitória, que é a Ponte Preta. Uma força. Ponte Preta, Novo Horizontino, Botafogo de São Paulo, que subiu, times paulistas. Sampaio Corrêa, que tem uma viagem desgastante. Sim. Claro, também é desgastante para eles, né? Saindo do Maranhão também. E jogar em Londrina, por exemplo. Né? Tem o Mirassol, que subiu da C para B. Times de bastante investimento, né, no interior de São Paulo. O ABC, tradicionalíssimo ABC, o maior campeão estadual do país, que subiu da C para B. Então, o Ituano, outra equipe paulista que incomoda, a Chape. CRB, que está sempre ali, batendo na trave, né? Batendo na trave. O Vila Nova, o Tigrão, que é um time forte. Time tradicional também. Que o nosso amigo Everton Vaqueiro, o Timba, que esteve aqui, já defendeu as cores da equipe colorada lá de Goiânia. Com perdão do trocadilho, né, o Tombense, que vai... Muita gente vai levar tombo lá, né? E teve muita gente que apanhou da Tombense aí na... Tombense do Everton Galdino, que veio para o Grêmio, já marcou um gol aí nesse Campeonato Gaúcho. Finalizando então de Gauchão, Diego. Então, já finalizamos aí mais uma rodada do Gauchão. E já no final de semana, temos a 7ª rodada com Esportivo e Novo Hamburgo, Brasil e Inter em Pelotas. O pessoal chiando muito. Preço do ingresso no Bento Freitas. Quanto? 120 mangos. Então, se eu sou um pai pelotense e quero levar meus 2 filhos e a esposa no jogo, quando é que eu vou gastar, Diego? Agora eu te peguei na matemática. 480. Só de ingresso. Mas estaciona aqui, tio. O Flanela, né? Flanela vai te levar no mínimo 30. Vamos deixar por 500 o jogo e o estacionamento. Não, mas a criança quer um mas show quente. Eu acho o seguinte, o pessoal... vamos baratear isso. O pessoal vai a pé pro jogo. Tá. Né? Vai a pé. Vai a pé. Mora perto. Mora perto. Vamos fazer uma churrascada ali perto, na Baixada ali e tal. Vai todo mundo a pé. 480, tá? Aí, né, tem aquele investimento na Copa ali. Lanchinho, né? Mais 100 pila. 100 pila por baixo. 580 já tá. 600 conto. O pessoal já foi a pé, porque tava ali mais perto, mas daí tá todo mundo cansado, né? Vamos pegar um Uber para voltar. Mais 15. Olha, complicado. Dá R$600, ó. Some. Num fim de semana em assim. 2 horinhas. Não é fácil pro torcedor, viu? Não é fácil mesmo. Isso tudo para quê? Para ir lá ver o Moledo? Para ver um 0-0 lá. Já tô antecipando aqui. 0-0, Brasil e Inter. Olha. Rogério Zimmermann fazendo aquela retranca, fumaceira na Baixada. E um 0-0. O jogo que o segundo tempo vai até os 63 minutos, pode ser? Por aí. Agora os árbitros estão dando mais acréscimo, né? Depois da Copa do Mundo. Então, Brasil e Inter. Quantas expulsões nesse jogo? Uma para cada lado. Uma confusãozinha ali. Não, eu acho que entreveiro. Eu acho que a balança sempre pesa. Eu acho que o Brasil vai ter 2 expulsos. E o time da capital mas o Leandro Leite não tá mais. Acho que vai ficar um só. Não, mas alguém mais. Tu acha que o Rogério não vai ser expulso? Não, o treinador, se contar o treinador. Agora teve essa, né? Ele foi, né? Isso aconteceu. O médico foi expulso. Isso no jogo do Juventude, isso é ridículo. Não, o jogo do Brasil com o São José. O membro da comissão técnica é expulso e aí o técnico sai também.
O Celso Roth não entendeu, mas eu... No jogo Por que eu tenho que sair? Tá no regulamento. No jogo do São José, Diego, o Rogério Zimmermann foi expulso, além de 2 atletas expulsos do Brasil. O Rogério foi expulso porque o médico foi expulso. Sim, exato. É o membro da comissão técnica, né? Então o Brasil teve 4 expulsos contra o São José, né? 2 atletas, o treinador e o médico. E aí no final do jogo tava lá o Zimmermann atrás da porta do vestiário do Passo da Areia, que a gente conhece ali embaixo das arquibancadas, da direita ali, e ele berrando lá para o juiz encerrar o jogo de uma vez, e ele dava mais, quanto mais ele gritava, mais o juiz dava acréscimo. É uma figura do nosso futebol. 2 jogos só então no sábado, Esportivo e Novo Hamburgo, Brasil e Inter. E aí no domingo 3 jogos, Grêmio e Avenida. Aí, favoritismo amplo do Grêmio. Caxias e São Luís. Bom jogo, hein? Bom jogo. E o Esportivo recebendo o Ipiranga. Acho que o São Luís pode ter problema aí contra o Caxias. E ficar ali naquela bocada, né? Já vai pegar o Esportivo. Acho que deve ganhar, né? No 19 de outubro, amanhã. Né? Acho que ganha o São Luís, mas mesmo assim, ficaria com 8. Né? Tem o Grêmio lá em Juí ainda. Estão dizendo que o Luizito Soares não vai. Ah, é? É. Porque é uma estrada. Né? Porque. Não, mas não é nem por isso. Que tem uma cláusula no contrato que sempre que tiver uma pré-estreia de filme da Marvel, o Luiz Soares tem folga para ir com os filhos no cinema. O que ele é fã do Homem-Formiga? O que é isso? Os filhos dele adoram. Agora não sei qual é o personagem preferido deles. Agora tá no contrato, viu? É uma das cláusulas que quando tem estreia de algum filme desses aí, ele tem folga para assistir com os filhos. Né? Mas o filme vai ficar 3 semanas em cartaz. Não, mas é pré-estreia. Ele quer ir na pré. Ele quer ir na pré-estreia. E vai ser, parece que no dia desse jogo aí do Grêmio com o São Luís em Juí. Agora, uma coisa é certa. Eu não sentaria ao lado do Luizito Soares no cinema com um saco de pipoca arriscando a levar uma mordida. Uma dentada, né? Não, tá louco. O homem gosta. O homem gosta de uma carne assim, mal passada, né? Não, tá louco. Ele foi no churrasco daquele nosso amigo jornalista agora. Não saiu o vídeo ainda, mas quero ver se ele assou um churrasco com sushi, que é o que ele costuma assar lá naquele assado dele lá. O Luizito ele tem pedigree uruguaio, né? Sabe que... Bem passado? Deve saber manejar a grelha, né? Pontinho, né? Pô, que loucura. Nosso amigo aí fez um churrasco lá com o Luizito e o Lucas Leiva. Um entrecô ali, hein? E a costela uruguaia. 9 horas da noite nós falando disso. Nossa senhora, esses dias eu fui numa churrascaria em Novo Hamburgo, servi uma costela uruguaia daquelas. E também domingo, então, Diego, voltando ao futebol, além de Caxias e São Luís, temos o Aimoré contra o Ipiranga. Desesperado o Aimoré. Né? E na segunda-feira, no Francisco Noveleto, São José e Juventude, os times, aí o Eduardo vai ficar brabo agora, os times com um distintivo igual, né? Juventude e São José. Muda as cores ali. Mesmo ano de fundação, inclusive, né? 1913, exatamente. Que muda as estrelinhas ali que o Juventude colocou em cima disso. Na verdade, não é igual, vou te dizer por quê. Olha só. Não, muda um pouquinho. Não, mas o do São José tem menos gomos a bola do que o Juventude, olha só. Tá, são 6. São 7. São 7 do São José. 8. São 8 e 8 de Juventude. É 8 isso. 8. Mas se você procura no Google aí, vai ver como os escudos se assemelham de Juventude e São José. Aí na terça que vem, a gente vai falar aí sobre esses jogos do meio e do final de semana. Mais algum destaque que tu queira dar aí, Diego, desse início de ano aí, já que a gente teve convidados aí nas últimas semanas e não atualizamos o pessoal aí sobre o que vem acontecendo? Mas algum destaque nacional que tu queria dar, além da derrota do Flamengo? Algum time que tenha te chamado a atenção nesse início de temporada? Alguma decepção? Olha,
tem me chamado a atenção assim, ó, a decepção, se é que dá para dizer, até agora. Eu acho que está demorando um pouquinho, mas a gente sempre dá aquele desconto, né, de início de temporada e tal. É o time do Vasco, assim, que é um dos times que mais investiu para essa temporada e até agora está ali derrapando, né, no Campeonato Carioca mesmo. Não estava nem entre os 4. Deixa eu atualizar a tabela aqui, mas eu acho que não chegou, né? Entre os 4, e se esperava mais, assim. Eu esperava mais ver um time mais aguerrido, mostrando um futebol melhor, mas até agora tá devendo. Mas dá tempo, né? Tem tempo aí estadual para os times se prepararem, né, Diego? Muita coisa muda até o Campeonato Brasileiro, às vezes até o treinador muda, né? O Vasco vai jogar agora contra o Nova Iguaçu e a torcida deve fazer uma festa na arquibancada. Onde é que é o jogo? O jogo é em Nova Iguaçu. Jogo em Nova Iguaçu, mas vai ter muito vascaíno 9, 10 da noite. Certamente. O pessoal lá, a charanga vai estar quente hoje. O flamenguista vai ter que dar um tempo de internet aí nos próximos dias, porque a corneta vai pegar, a gente sabe que... O Vasco que pelo menos, né, quando foi ao Mundial, pelo menos conseguiu jogar com o Real Madrid. Jogou com o Real Madrid, né? Ainda era o jogo único, né? O Juninho Pernambucano fez um golaço. Fez um golaço, né? Era um baita time aquele do Vasco, mas, né, o Real, se eu não me engano, Seedorf e Raul. Raul fez um golaço que deixou a zaga muito do bom Vasco, de bola, né? Deixou a no chão. No chão. Então tá, Diego Figueira. Lembrando que o nosso Na Lata é para quem? Ponto Multimídia. Cuide do seu negócio e deixa a comunicação com a gente. Lembrando a todos vocês que o programa está disponível no Facebook da Rádio Metropolitana, que é facebook.com/Rádio Metropolitana RS. E logo também vai estar no YouTube do Na Lata, que lá você encontra só o Na Lata, né? Todas as edições, 71 edições do Na Lata, edição 72 hoje. 72 do Na Lata, 71 foi o Eduardo Torres. Tem lá, você acompanha desde o primeiro programa até o 72. Se você quiser acompanhar alguma entrevista que a gente fez com alguma personalidade aqui do futebol do Rio Grande do Sul, Canoas e região, é só acessar lá youtube.com/nalata no rádio. Muito obrigado a Fátima, que esteve aqui nos acompanhando, a nossa audiência também sempre presente. Um abraço a todos e até terça que vem. Boa noite. Boa noite.